essa tristeza que vem acontecendo. Aí, então, Trump se torna o primeiro presidente dos Estados Unidos condenado criminalmente, um destaque do UOL, logo após a vitória de Donald Trump. É muito pertinente, realmente, né, ressaltar esse detalhe, né, esse assunto, esse absurdo, né, um condenado, um criminoso agora, presidente dos Estados Unidos, né? São muitos os processos. Aliás, ele queria se eleger para poder manipular essa situação e se safar, né? Dos crimes que cometeu, dos processos que vem enfrentando no tribunal. Osias, vamos fazer um giro primeiro com esse ou chamamos os três pertinentes? Vamos passar... Tem mais um. Os próximos... Relacionado. E nós comentamos em bloco, O Vinha, põe aí, então, ó, aí a Folha de São Paulo, Lula sugere que vitória de Trump nos Estados Unidos seria nazismo com outra cara. Presidente diz torcer por Kamala Harris na eleição da próxima terça e diz que democrata seria a opção mais segura. Certíssimo, presidente brasileiro. E, por fim, Lula acerta ao cumprimentar Trump. Poxa, Miriam Leitão, só podia ser, né? Que coerente. E se diferencia de Bolsonaro. Aí ela foi perfeita, certeira. Perfeição muito total. sharp. É. O Gugu, ele não tá bem. Ele tá muito emocionado, Tá bem, ele tá mais do que eu. Ainda bem que ele tá ao meu lado, vou dar de força fato, pra um ele. criminoso comandando a principal nação do mundo desestabiliza a gente. Felizmente, nós temos ali a coerência, né, do companheiro Lula, que primeiro chamou o Trump, né, a gente não pronuncia essas palavras aqui, né, mas como uma ameaça àquele regime do Adolfinho, né, e depois, numa ginga, porque o Brasil é ginga, né? Meia hora depois... Numa ginga, tá tudo bem, e aí temos a companheira Miriam Leitão, assinalando essa coerência e constatando que Lula está certo em cumprimentar Trump, depois de tê-lo chamado de, né, uma ameaça àquele regime do Adolfinho, e Bolsonaro está errado. Mas isso, claro, sempre, né? Então, é isso, companheira William Bona. Como é que é a sua visão sobre esse assunto? Bom, a minha visão é que falta faz um tribunal eleitoral. Ainda bem que o Brasil está anos-luz à frente dos Estados Unidos, né? Que sorte nós temos, porque isso jamais aconteceria no Brasil, né? Um criminoso condenado ser presidente da República. Isso aqui no nosso país é impossível. Jamais aconteceu. Então, assim... Inclusive, só uma informação sobre isso que você falou agora, companheira William. Parece que já há um êxodo de milhões de americanos em direção ao Brasil para viver num país onde há um tribunal eleitoral. Sem dúvida. O estadunidense de bem, ele deseja, ele olha para nós e sente inveja. Então, assim, muito correto, vamos recebê-los de braços abertos. Tem várias balsas no Caribe nesse momento. Sim. Então, vamos recebê-los de braços abertos, afinal de contas, estamos muito mais avançados na questão eleitoral, né? É um orgulho para nós e é lamentável ver que os Estados Unidos ainda não implementou um Tribunal Superior Eleitoral para decidir, quer dizer, impedir casos como estes, né, que nós estamos vendo. É uma vergonha. E tenho muito orgulho do nosso país nesse aspecto. Gugu Dadá, jornalista crescidinho, chegou, né, a essa altura para poder acompanhar essa tragédia, né? O crime do Donald Trump é um dos piores. Né? É pior do que qualquer crime que possa ter sido cometido em outras partes do mundo. Né? É pior que um crime de influência, de esquemas de corrupção, porque o crime dele foi ter omitido para a Receita Federal o pagamento de uma atriz, o silêncio de uma atriz pornô.
porque ele já tinha pago pelo serviço, então ele agora pagou pelo silêncio. Ele pagou 2 vezes. E isso aí não está certo, né? Então, tem que ser criminalizado, deveria ser preso, né? Num país, nós sabemos como fazer isso, né? Num país decente, esse homem já estaria atrás das grades, né? E não jamais poderia ser presidente, né? Então, como a companheira disse, há muito esse povo norte-americano, eu ainda não consigo falar... Estadunidense, não consigo ainda... tem muito que aprender com nossos tribunais, né? Então, pagou 2 vezes pelo mesmo serviço. Inclusive lá, quer dizer, esse judiciário, o judiciário de Nova York, que é um judiciário simpático ao Partido Democrata, e nós sabemos que a justiça é assim, né? Você está julgando um monstro do Lago Ness, como Donald Trump, você tem que se cercar de amigos, de correligionários no judiciário, para que não haja chance de um erro, né? de absolvição de um personagem perigoso como esse. Basta um pouco de criatividade, né? Eles podem aprender isso, né? Nós temos muito a ensinar. Um pouco de criatividade e tudo está resolvido. Eu mesmo mandei meu currículo para a Venezuela, vamos ver se eu consigo uma vaga lá na imprensa, porque eu não vou também... sabe, continuar vivendo dessa forma. Eu preciso viver num país melhor, né? Com liberdade, com opções de emprego, com dinheiro no bolso, né? Um país muito rico, as pessoas todas felizes, né? Aqui no Brasil também tá tudo muito bom, né? A economia tá ótima, a segurança vai bem, o ensino é muito bom. Então, não sei, tô entre aqui a Venezuela, mas vamos ver, né? Não quero ficar falando também da minha vida particular, e eu entendo os norte-americanos querendo sair estadunidense, fora, né? Companheiro. Estadunidenses. Estadunidenses. Estão em êxodo. Nesse momento em êxodo. Muito boa essa palavra. Pesado em direção ao Brasil. Não aguentam mais essa situação de viver num país com instituições tão precárias, né? Agora, eu tenho uma informação exclusiva que eu acabo de receber e que, com certeza, tem chance de abalar essa nova ordem mundial fascista, que é a seguinte. Vocês não sabem, mas o Donald Trump é um criminoso que foi pego em negociatas com a Odebrecht. Nossa. Donald Trump tem negócios escusos com a Odebrecht. Inclusive, comprou um triplex no Guarujá com o dinheiro de propina da Odebrecht. E eu não entendo isso, porque é o Trump. Ele pode viver em Mar-a-Lago, né? É um cidadão de Nova York, mas ele fez questão... através da construtora OAS, que foi também uma outra empreiteira que essa operação de investigação descobriu. O Trump, então, recebeu como propina um triplex no Guarujá e fez benfeitorias num sítio em Atibaia. Eu fico pensando assim, o sujeito norte-americano pode viver em Beverly Hills numa boa, pode viver em Manhattan, né? Onde quiser, mas o Trump, ali com os amigos dele, da Odebrecht, ele quis porque quis que a construtora fizesse benfeitorias no sítio que ele ocupava, em Atibaia. Não era dele, né? Eu acho. Exatamente. Era de um amigo. Era de um amigo do Trump. Isso. Eu acho, isso a minha fonte ainda não me confirmou, mas eu acho que o amigo do Trump, dono do sítio de Atibaia, era o Elon Musk. Entendeu? Então, assim, nós estamos, apesar da tragédia que se abateu sobre o mundo no último dia 5 de novembro, nós da Bobo News já estamos investigando esses maus elementos. E é claro, né, que um país não pode ser governado por um criminoso, né, em conluio com grandes empreiteiras, com negócios de fachada,
Então, é a informação exclusiva que eu estou trazendo a vocês, porque o companheiro Gugu Dadá vive em Nova York, mas ele anda um pouco disperso, né? Porque essa ascensão fascista está mexendo... O companheiro Gugu Dadá é um progressista, né? Um humanista, é uma alma muito evoluída. Então, ele tem estado muito abalado e ele só sabia da parte da questão... Isso, faz um carinho nele, acalma aí, isso, massagem, exatamente. Presta o papel higiênico, eu estou vendo que está... Esse lenço ele não absorve muito bem. Isso, perfeito. Enxugar... Obrigada, companheira Samba. Isso, obrigada. Muito bem. Aí sim. Mais, viu? Aí sim. É a classe do companheiro Gugu Dadá, mesmo, né, em plena tragédia, a gente vê que ele não perde essa classe. Então, mas por ele estar muito atormentado com esses acontecimentos, ele só sabia dessa parte, dessa acusação de que omitiu em 1920 o pagamento de não sei quem, mas como é que é mesmo meu nome? Osias de Sonsa. Osias de Sonsa. Estou trazendo essa informação exclusiva. O Trump é criminoso, já foi condenado e será novamente condenado e jamais permitiremos que ele seja descondenado por conluio com empreiteiras e descolou para ele um sítio em Atibaia e um triplex no Guarujá. Felizmente, com grande orgulho, nós estamos no Brasil. Ai, graças a Deus. E nós não temos esse suplício, como nós vimos na matéria do UOL. Primeiro presidente condenado criminalmente. Graças a Deus, no Brasil, nós não passamos por esse trauma e nós somos governados por uma alma honesta. Olha, eu não quero ser profeta do caos igual Osias, mas eu acho que Trump é capaz de não sair mais da Casa Branca. O Robert De Niro falou isso. Eu tenho certeza disso. Aliás, eu recebi informação aqui agora, complementando a sua informação, companheiro, que veja a audácia de Trump. Ele colocou nos pedalinhos do sítio dele o nome dos netos. Você acredita numa coisa dessa? Eu estou incrédulo até agora. É uma cara de pau Trump fazer uma coisa dessa, né? E depois dizer que o sítio não é dele, né? Isso sabe para quê? Isso é porque é um elitista, né? É um especulador imobiliário e fazendo isso ele está achincalhando o povo, né? Ele está dizendo assim, olha, as coisas ao meu redor, o meu patrimônio é todo nominal, né? É todo personalizado, né? Não é assim que se diz? É todo personalizado e o povão que se dane, né? Então, realmente, é muito triste. E a gente sabe que, logo após essa vitória, o Trump saiu correndo lá num dos jatinhos da empreiteira que apoia ele e foi descansar em Atibaia. Sim. A gente sabe disso. No sítio Remédios, Remédios também. Um nome, né, de Trump na cabeceira. Ele está chorando até pelo pescoço. Na mesinha do lado da cama, remédios etiquetados com o nome dele, mas um absurdo, né? Um absurdo. Cara de pau, Só faltou uma casa, ele tem uma casa em Mar-a-Lago, né? Uma casa em Maricá. Mas... Só faltou a Casa Maricá para poder completar a tríade de bens. Ele chega lá. Ele é ambicioso, né? Eu soube que um prefeito de uma determinada cidade, que eu não me recordo o nome agora, disse que lá que lá é lugar de pobre. Eu já disse para o Trump que não é bom, não. Eu acho que isso não vai acontecer. Eu até esqueci o nome da cidade, eu não me recordo. Olha, então avisa lá para ele, porque de fato... né? River of January. Eu não lembro direito. Não, de fato, Maricá é um sonho de consumo do Donald Trump. Foi muito bem colocado pelo companheiro Gugu Dadá, está muito abalado, mas... Né? Mas atento. Então, Maricá é um sonho de consumo do Donald Trump. E os investigadores precisam ficar atentos, porque daqui a pouco ele aparece em Maricá com aqueles empreiteiros amigos dele, e aí a gente pega ele de jeito. E ergue um prédio, né? Ergue uma Trump Tower. Trump Tower em Maricá.
Estão dizendo aqui no chat, as toalhas com o nome da esposa de Trump também estavam lá. Da Melania, é verdade. É verdade. Bom, é assim, é complicado. Agora, o chat sofrendo muito aqui com a gente, o pessoal em lágrimas, né, sendo solidários, né? Muito obrigada por essa triste audiência de hoje. São mais de 8.700 telas infelizes. Comentem, compartilhem. Acompanhando nessa data, como que é? Comentem, compartilhem. Comente, curtem, compartilhem. E quem sair antes do programa, Gugu? Haverá penalidade. Haverá penalidades, né? A gente rastreia IPs. Então é isso, e todo mundo muito triste. Obrigada pela sofrência aqui juntos, né? Todos também com seus lencinhos em casa, por mais de 8.900 telas com a gente só no YouTube da Revista Oeste. Daqui a pouco a gente fala sobre isso. Tem o YouTube Umbrella Mídia também, tem o nosso X, não é? Companheiro William, também, né? Tá valendo o nosso X, nossa estamos transmissão no por X lá. da Revista Oeste, @Revista Oeste no X, a transmissão também está acontecendo lá. Eu sou de completamente Washington. contra isso. É lamentável ter uma lamentável. transmissão na rede social X, de todo um mundo- fascista, todo né? mundo Mas sabe. voltou mesmo a funcionar essa porcaria? Eu não sei, Essa terra de ninguém? mas eu acho que o X é uma plataforma, inclusive, Tóxica. como eu apontei aqui nos 10 problemas que o mundo enfrenta a partir de agora, um deles é exatamente esse, quer dizer, o X serviu para os eleitores em todo o território norte-americano fiscalizarem. Eleição boa foi a de 2020 nos Estados Unidos. Foi. Porque Até morto votou. O voto é secreto, companheira. Então, assim, esse Elinho Mosca, o que ele fez? Pegou essa rede social dele, brinquedinho, né, do bilionário mimado, e colocou todo mundo para fiscalizar as sessões eleitorais. E nós víamos postagens, né, durante a apuração dos caras denunciando quando tinha algum indício de irregularidade. Chegou um caminhão, até esqueci o nome da cidade, daqui a pouco eu lembro, é muita emoção. Chegou um caminhão com caixas e caixas de cédulas. Em 2020, aquilo foi inclusive a eleição de 2020, ela foi tão boa que ela teve, assim, mais de 10 milhões de votos acima do que normalmente tem na eleição. Ou seja, como a companheira William Bona assinalou, né? Era tanta esperança no Joe Biden que até aqueles que já tinham passado desta para melhor retornaram para exercer a sua cidadania. Foi. Joe Biden operou um verdadeiro milagre, né? Trouxe de volta a vida Pessoas essas mortas pessoas, votando. para que elas pudessem participar da democracia. Exato. Pode acontecer. Aí claro. nesse X, que agora se anuncia que o programa está sendo Tive que anunciar. Eu sou contra, porque também sou. foi usado justamente para fiscalizar a eleição, quando todo mundo sabe que isso é um ato antidemocrático. Fake news. Que a eleição, o voto é secreto e ninguém tem nada com isso. E eu gostei muito do comentário aqui também. Sim, o programa está uma tristeza, mas veja que isso pode ser bom. Captou. Entenda em 5 passos. Bom, mas por que estamos todos chocados e tristes? Porque não era quase certeza que a Kamala ia ganhar, gente? Mais uma vez, as pesquisas estavam certas. Foram as urnas que erraram. Como é, produção? Teve pesquisa manipulada. Mas claro, pesquisa fascista. Então foi isso que decidiu a eleição. Vamos ver. Tá aí mais um destaque. Falando ao Midas Touch, analista de pesquisas democrata Simon Rosenberg, critica enxurrada de pesquisas que fabricam grande vantagem republicana como ataque à democracia e se refere a Atlas Político como alguma empresa brasileira aleatória. Tem outro, Vinha? Eleições nos Estados Unidos, outro destaque. Nova pesquisa mostra. Como que a gente vai chamar ela? É Kamala? Pode Calma ser? lá. Kamala com 51% e Trump com 47%. Essa é a enxurrada de pesquisas republicanas, né? Nós estamos vendo. Pode deixar na tela, companheiro Vinha. Olha lá. É incrível isso, né? E a eleição, você vê que Kamala com 51% e Trump com 47%. Pois é, Era que isso que as houve? pesquisas Isso é a davam. véspera, né?
É a véspera da Véspera eleição. da Né? eleição, E né? acabou sendo uma lavada? Como assim? Próximo De fato, ainda, a as urnas média erraram. Olha aí. das pesquisas eleitorais dos Estados Unidos. Aí a Calma Lá é em azul, né? E o Donald Trump em vermelho, dados do The New York Times. Não tem como sair errado. Então a gente vê, quer dizer, a curva azul está acima, né? Opa. Eu estou imaginando que a leitura do gráfico é essa: quem está acima perde e quem está abaixo ganha, não é isso? É por aí. Exatamente. É assim que a gente aprende na matemática. É, A matemática a é lógica, essa, né? A lógica. É isso. E tem mais um destaque aí, ó, da Folha de São Paulo. Calma Lá vai vencer por por margem sólida, porque americanos vivem melhor hoje. Ah, Folha, não dá tempo de apagar, não? É a prova do golpe de Estado, né? E aí, mais um também, esse do Globo. Eleições nos Estados Unidos. As pesquisas erraram ao não prever a vitória com folga de Trump? Entenda! Possível entender. Não adianta. É muito triste mesmo ver Republicano as não pesquisas. levou, republicano não apenas levou a maioria dos estados-chave, projetados como palco de uma disputa acirrada. Isso a literatura me comove, né, Gugu Dadá? Palco. Você que eu sei que tem uma atividade clandestina e obscura como editor de livros, isso não te comove, assim, esse estilo literário, né? Projetados como palco de uma disputa acirrada com Kamala. Como o quê? Caminha para vencer também no Como voto caminha popular. para vencer também no voto popular. Quer dizer, o que deu errado, companheiro Gugu Dadá? Eu acho que foi a manipulação. A gente tem visto assim, os institutos de pesquisa errando tanto, né, porque eles não conseguiram mudar o voto das pessoas, né? Então, tem alguma coisa que não está funcionando. Eu acho que é esse estudo que a gente precisa fazer. A gente precisa sentar, dar uns passos para trás e pensar assim, o que a gente pode fazer para mudar esse resultado. Reverter. A pergunta, não deveria haver uma punição para o eleitor que não vota de acordo com o que a pesquisa mostrou? Muito O bom. mínimo. Muito o bom. mínimo. O mínimo. Porque eu não sei porque você está rindo de uma coisa tão séria como essa. Não, eu estou Tô chorando, na verdade. Porque é o mínimo, assim. Um eleitor que não respeita a imprensa, não respeita as autoridades, não respeita a democracia, ele tem que ser proibido de votar. Sim. É porque o respeito à democracia é você votar no que a pesquisa disse. As pesquisas cansaram de dizer. É a Kamala, ela é a alegria, ela está na frente, o Biden saiu porque agora veio a alegria. Como é que esse eleitor ousa? Quem eles pensam que são? Ela é pedir atas. Ir lá e votar no... Diferente as do que a atas? pesquisa mandou, gente. Ela é mais preparada. As pesquisas que Ela é funcionam muito tão mais bem. preparada. Mas isso é reflexo, né, do ódio e da desinformação. Né? Adoro essa palavra. Adoro essa palavra. Isso é reflexo do Fake news ódio em massa. e da desinformação que Trump propagou. Nada mais que isso, né? Sabe o que eu acho que ele falou? Sabe qual foi a pior desinformação? Eu acho que ele espalhou a seguinte fake news. Olha, quem aparece na frente nas pesquisas é que está atrás. Aí confundiu. Confundiu o eleitor. E me chama a atenção aquele número mágico de 51%, né? Um número... 51. 51. Que boa ideia. Interessante. Me lembrou a boa ideia. É um número curioso que ele acontece em diversos países. Muito comum, né? Ele é muito comum, né? Que coisa, né?